Bíblias em Apocalipse, capítulo número 1, antes de expor o texto das Escrituras, eu queria deixar uma mensagem para o seu coração. Eu não sei como você se encontra nessa noite, como você entrou nesse lugar. Eu queria deixar uma mensagem de esperança para você nessa noite. Apocalipse, capítulo 1, verso número 4. Diz assim o texto sagrado: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte de Deus, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos chama, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Quando João escreve essa carta, ele está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida. A igreja está sob uma grande pressão de um imperador chamado Domiciano, e João está preso na ilha de Patmos, né? Exilado por causa do amor ao Evangelho. João está preso. João está com mais ou menos 90 a 91 anos de idade. Imagine você, um senhor de idade, preso num lugar úmido, num lugar frio, sozinho, passando dificuldades. E você pode imaginar como que está o coração daquele homem. Você pode imaginar o que Deus poderia trazer ao coração dele para que ele pudesse ministrar as pessoas que estavam sendo perseguidas lá fora. Eu já falei para vocês que na época de Luther King existia um rabino chamado Abraham Heschel. O Heschel desenvolveu uma tese que dizia o Patmos de Deus. A ideia do Heschel era que primeiro, antes do profeta falar, ele precisava sentir no coração o que Deus estava sentindo, para depois poder transmitir com maior eficácia o que Deus estava querendo dizer ao seu povo. Pois bem, João estava preso, João estava exilado, João estava com fome, João estava sendo perseguido, João estava sendo tribulado, tudo como todo o povo de Deus espalhado pela face da terra estava passando. E aí vem uma palavra no coração de João, mas não uma palavra qualquer, não um sonho qualquer. Tem alguns dizem por aí, né? Nada melhor do que receber um sonho. João teve um sonho, João teve uma revelação do próprio Cristo ressurreto na frente dele, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio daquele que era, e eu vou voltar. E eu vou voltar em glória, eu vou voltar em poder, e eu vou fazer com que vocês reinem comigo. Todo olho verá isso, toda língua confessará. Que coisa linda é isso. E aí, meus amados irmãos, Paulo diz: nenhuma tribulação que está sobre nós, ela é eterna, ela é momentânea. E aí, o que Deus fala aos nossos corações é a certeza de que nele nós iremos sobreviver a toda e qualquer tribulação e problema nesse tempo presente. Porque nós somos filhos do Alfa, do princípio, e por mais que nós não entendamos, Ele voltará e nos fará sacerdotes para sempre ao seu lado. Baixe sua cabeça. Eu não sei o que você está passando no seu coração. Eu não sei o que você entrou nesse santuário sentindo nessa noite, eu não sei. Talvez eu estava ali sentado no banco e Deus falou isso no meu coração. Talvez você tenha entrado nesse santuário com muitos problemas, enfrentando muitas dificuldades, e está angustiado, está triste, está abatido. A
semelhança, novamente, de João, quando ele estava preso, ao olhar para o lado, não veio esperança para o seu problema, não veio esperança. E a palavra de Deus, por meio do seu coração, é que nós temos esperança nele, porque ele é o alfa e o ômega. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele disse que estaria conosco todos os dias, até esse grande dia. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela certeza que o Senhor está ao nosso lado, pela convicção eterna, plena, não de um sonho por motivação, não, ó Deus, de uma simples startup de alguma coisa, uma palavra motivacional qualquer, mas, ó Deus, pela tua palavra, que é verdade, tua palavra que é bússola, tua palavra que é luz, que nos ilumina, que nos orienta, que nos fortalece. Ó Deus, nós pedimos a Ti essa noite, ó Deus, para aqueles irmãos que têm enfrentado problemas, têm enfrentado lutas, têm enfrentado dificuldades, têm, ó Deus, sido atribulado, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida desses irmãos em tuas mãos e pedir, ó Deus, o bálsamo do Teu Santo Espírito, o refrigério do Teu alto dos céus, ó Deus, que eles sintam-se consolados pelo Senhor, e ó Deus, que no coração deles venha a certeza de que o alfa e o ômega está ao seu lado, aquele que tem todo o poder e com apenas uma palavra pode mudar toda qualquer circunstância. Abençoa, Senhor. Ó Deus, eu não sei porque eu senti isso no coração, mas o Senhor sabe. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Nós fazemos isso, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço da pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, Deus é contigo. Fica firme aí. Não escurece, não. Deus é bom. Queria fazer uma reflexão com vocês essa noite. Um texto muito conhecido, Marcos, capítulo de número 1. E agora eu vou propriamente entrar daquilo que eu quero mostrar. Ele está quente pra caramba. Esse negócio sempre eu gosto de seguir. Eu esse negócio não funciona, né? Marcos, capítulo 1. Pô, meu problema é sério. Marcos, capítulo 1, verso de número 21. Marcos 1, verso 14. Marcos 1, verso número 14. 21 provavelmente será a meditação do próximo domingo. Diz assim o texto sagrado, Marcos 1, capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, que a tua palavra possa mexer com os nossos corações mais uma vez. Pedimos a Deus graça e misericórdia na exposição da mesma, que nós estejamos com nossos corações abertos ao que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Amém. Irmãos, nós não temos a pretensão de falar nada novo nessa noite, nada que você nunca tenha ouvido, trazer algo miraculoso, mirabolante, ou alguma coisa semelhante, mas apenas, no máximo, refrescar a sua memória e trazer a sua memória aquilo que de fato o texto bíblico tem a nos ensinar. Nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, né? Talvez, e eu falo isso na pastoral, seja a Copa
amados irmãos, se deve ao fato do sofrimento do nosso povo, de estar passando sempre tantos problemas, tantas tribulações, tantas aflições, devido à incapacidade dos nossos governantes de gerir o nosso país da forma que deve ser feito. E é bem verdade, meus amados irmãos, que não só pela má gestão, mas também pela corrupção que cada vez está mais evidente e cada vez está vindo ficando mais à tona, mais à mostra. Parece que a coisa tem se tornado assim, perdeu a vergonha da coisa, né? Vamos lá, é isso mesmo, nós estamos aí, vamos fazer, porque vai tudo dar em banana, não vai dar em nada, e a gente fica olhando isso e fica cada vez mais pasmo, e pelo contrário, em vez de nós nos manifestarmos nas urnas, nós pensamos que confundimos a Copa do Mundo com algo semelhante, ou pelo menos assim penso eu, né? A Copa do Mundo foi tantos anos atrás, dita que seria no Brasil, e agora a gente vai fazer a manifestação. Deus tem misericórdia. Ofereceram as Olimpíadas para Nova York, e a cidade de Nova York agora já recusou. Disse: não, nós não queremos Olimpíadas, porque o nosso propósito daqui a tantos anos é de fato acabar o metrô, que a cidade já está para construir há anos, mais de 50, e ele não sai do papel. Mas nós confundimos isso, meus amados irmãos, e fica um slogan circulando, né? Não vai ter Copa, e aquela confusão. Mas as seleções que já estão no Brasil, o Brasil já está treinando, e a bem verdade é que os nossos jogadores foram convocados pelo nosso técnico para disputar essa Copa do Mundo. A semelhança desses jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, esse Brasil vai ganhar, se vai, isso não cabe a mim, não sou especialista no assunto, mas o que cabe a mim dizer é que eu e você somos convocados como esses jogadores. Só que o nosso esporte, o que nós estamos chamados a praticar, é uma coisa bem diferente. Jesus passa por aqueles homens e os convida a ser pescadores de homens. O convite de Jesus e a convocação de Jesus ainda é a mesma para cada um de nós. Eu vos farei pescadores de homens. E você pode repetir isso comigo? Eu vos farei pescadores de homens. Entendem, irmãos, que isso é a missão da igreja. Jesus está falando, a nossa missão é essa aqui. Jesus, o que o Senhor veio fazer na terra? Eu vim buscar e salvar os perdidos. Jesus, o que você veio fazer na terra? Eu vim para que são os meus. Jesus, o que você veio fazer na terra? Eu sou a voz que está lá no deserto clamando, porque João Batista diz que ele era a voz. Ele diz a voz do que clama. E a voz do que clama no deserto não é de João, é de Deus. Eu sou esse cara aí, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, qual é a tua missão? Eu vim salvar o perdido. E aí a nossa missão hoje continua a mesma: resgatar os homens para Deus. A minha dificuldade, meus amados irmãos, é porque nós estamos mudando os valores. Jesus diz os valores dessa missão logo embaixo, logo em cima, na verdade, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quais são os valores da nossa missão? Arrependimento e fé no Evangelho. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Muitas pessoas estão procurando as igrejas para propor alguma coisa pessoal, em busca de alguma coisa pessoal. Não, eu vou na igreja porque eu estou passando por uma crise financeira e eu vou dar o meu dízimo e Deus vai me dar de novo. E eu, se eu não for à igreja, eu vou perder a bênção, porque o apóstolo vai impor as mãos, vai orar por mim, Deus vai me abençoar. E eu estou nas 7 semanas de Daniel. E Daniel, Deus vai ter que cumprir as 7 semanas, as demandas. E querido, isso não existe no Evangelho. Me perdoa a sinceridade do meu coração, isso é qualquer coisa menos Evangelho. O Evangelho está aqui denunciado, o Evangelho do reino de Deus. O que Jesus veio salvar? Veio salvar o perdido. Os valores do Evangelho não é barganha, não é troca, não é bem-estar pessoal, mas é buscar os perdidos. Entenda, irmãos, que quando eu e você nos convertemos a Jesus, nós não temos mais escolha.
E aí está uma parte pura do Evangelho. Quando eu e você falamos para Jesus assim: Jesus, eu quero te seguir. Acabou a tua escolha. Você não tem mais opção. Moisés tinha escolha até ele tomar uma posição diante de Deus. Quando ele tomou uma posição diante de Deus, ele inventou 1 milhão de desculpas. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sei falar. Senhor, tem um outro ali do lado que ele é mais importante que você. Não tem desculpa. Jonas, quando tomou uma posição, é profeta, meu filho. Profeta não tem. Você vai para o ventre do peixe para aprender, e vai, e foi cuspido e volta, porque não tem escolha. Não tem escolha. Quem está em Cristo não tem escolha. Qual é a missão daquele que está em Cristo? Vamos lá, todo mundo. Eu vos farei pescadores de homens. Mas, pastor, eu quero fazer o que eu quero fazer, meu filho, mas Deus chamou você para fazer pescador de homens. Eu sou pescador de homens. Essa é a missão. Os valores não são os meus. Os valores não é o que eu acho que é certo ou o que vai dar certo. Os valores são os valores do Evangelho. Os valores são os valores de Jesus. E a coisa está se invertendo e o homem está tomando a posse no lugar de Deus e dizendo: eu vou reinar. E a coisa não funciona assim. O texto continua. Jesus diz, e Jesus faz algo interessante. Jesus se utiliza de uma coisa para cumprir a missão dele. Sabe o que é? Pessoas. Jesus chama pessoas. Jesus chama de novo? Jesus chamou quem? Os discípulos. E eles são o quê? E aí está um segredo enorme do Evangelho. Tirando Mateus, que era mais letrado entre eles, todos eles eram semi-analfabetos. Todos eles eram semi-analfabetos. Pessoas simples, sem nenhum conhecimento teológico necessário. Pessoas como eu e você que tem problema todos os dias. Pessoas que acordam de manhã e falam assim: eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho cheque para cobrir, eu tenho comida para botar dentro de casa, a minha mulher está lá em casa com meus filhos, meu filho está com febre, mas eu tenho que trabalhar. Pessoas como eu e você, com problema, com dificuldade, com vida social, com vida familiar. Pessoas. E Deus chamou esses caras, Jesus chamou esses caras. É interessante, irmãos, que quando Jesus chama esses caras, eles fazem algo interessante. Dois deles, Tiago e João, estão o quê? Consertando as redes. Eles estão ali se endireitando para a pescaria. E Jesus chega para eles e fala assim: meu filho, larga esse negócio e me segue. Eu entendo, quando eu olho isso, que esse Tiago e João aqui parece a igreja. Não é verdade? Pastor, eu preciso de um curso de evangelização para evangelizar. Eu preciso aprender a falar de Jesus. E aí dá um curso de evangelização. Pastor, mas eu acho que ainda não estou pronto. Preciso de mais um curso para poder falar de Jesus. E aí curso, EBD, informação, e vamos. E as redes estão sendo prontas, e as redes não são lançadas, e as redes estão sendo costuradas, mas as redes não são lançadas. Mas qual é a missão, meu filho? Qual é a missão? Jesus perguntou a você onde está a tua rede. Perguntou? Jesus perguntou a você o que você tinha que fazer. Jesus disse o quê? Segue. Vinde após mim, eu os farei. Mas nós estamos como Tiago e João, preparando as nossas vidas. Sabe por que a gente não consegue fazer uma grande pescaria? Porque nós estamos empenhados em fazer da forma que nós achamos que tem que ser feita. Eu acho que deve ser feita dessa forma. A igreja convencional, a estrutura dela deve funcionar assim. Aí está o outro do outro lado: pastor, mas a célula é o melhor método de evangelização. Pastor, mas rede com propósito, rede
ministerial e nós estamos aqui. Não, filho, fazer discípulo é simples. Pessoas com pessoas. Fala sério. Você não sabe falar de Jesus para as pessoas. Você não sabe lançar rede. Você não sabe falar assim: Jesus fez isso na minha vida. Jesus me transformou. E a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida. É difícil fazer um negócio desse, irmãos? É? Então por que a gente não fala de Jesus? Por que a gente não faz a pescaria? Por que a gente não pesca? A gente está mais preocupado com a rede. A gente está preso à rede. E a rede é o templo. Isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Igreja sou eu, igreja é. Isso aqui só se torna igreja quando eu e você estamos aqui reunidos, adorando, engrandecendo o nome. Mas esse negócio está infiltrado na gente de uma forma. Olha só, terceiro vício, uma coisa terrível, irmãos. Quando você saiu de casa, você falou que é onde? Hã? Você veio para a igreja? Hã? Não é? Está infiltrado na gente esse negócio. Eu vou na igreja, e a gente ainda bota o nome dos nossos tempos assim: Primeira Igreja Batista em Rocha Miranda. Aqui não é a Primeira Igreja Batista em Rocha Miranda. Aqui é a sede da Primeira Igreja Batista em Rocha. Aqui não é igreja, isso aqui é uma alvenaria. Jesus disse que vai ficar pedra. E nós precisamos entender isso. Estamos presos a isso. E lá fora as pessoas estão precisando. Pessoas simples geram vidas, irmãos. Nós precisamos entender. Eu falei, falei de manhã sobre um irmão da igreja do pastor Jeremias Pereira. E esse irmão, todo domingo à tarde, valoroso do Senhor, ele sai pelos hospitais procurando pessoas que não recebem visitas de ninguém para poder fazer visitas a essas pessoas. E eu contei de manhã um caso inusitado. Quando ele chegou para visitar o irmão, o rapaz, o menino estava lá internado, furnado na cama, não saía da cama de jeito nenhum. Aí o pai dele, um senhor pobre, simples, falou assim: pastor, irmão fulano, o meu filho, ele está enfurnado nessa cama, não sai daí de jeito nenhum. O senhor sabe que nós somos pobres, e pobre toma café com leite, pão com manteiga, e esse menino nem isso quer. E aí o cara era presbiteriano, mas não era, né, irmão? Você virou o rapaz e falou assim: ei, você tem óleo aí? Aí ele: não tem óleo, não tem azeite, não tem nada. Aí, olha, eu vi Jesus fazer um negócio, e eu vou fazer, se você me permite. Jesus uma vez cuspiu no chão verdoso e botou no olho do cara lá, e o cara ficou bom. Se você deixar eu fazer isso, eu faço. Então, o cara está desesperado, né? Olhou para ele e falou: vai lá, meu filho, vamos tentar. E o cara cuspiu na mão, botou na cabeça do cara, orou e passou. No dia seguinte, o telefone da oficina mecânica do cara toca: fulano, olha, peraí que o diretor médico quer falar com você. Você que é um curandeiro do negócio aí. As mães estão desesperadas, querendo saber o que você fez, como é que foi isso, porque logo depois que você saiu, o menino estava no chão com um carrinho e virou para a enfermeira e falou: olha, traz um pão com manteiga e um café com leite, que eu estou com fome. E aí, o pastor Jeremias disse que quando chegou na igreja dele, estavam os presbíteros e diáconos na porta do seu gabinete para perguntar ao pastor: pastor, pode fazer isso? Pode fazer isso? Teologicamente, Jesus cuspiu no chão porque a terra amaldiçoada e a criação foi amaldiçoada pelo pecado, e faltava naquele homem uma coisa física, e como Deus criou o homem do barro, ele então cuspiu na terra para que ele pudesse restabelecer o homem, o que faltava na terra. E aí Jeremias falou: para ele não parar de palhaçada, não vive o evangelho. Jeremias não aprovou, não disse que aqui de agora em diante vai ser cuspido. Não foi isso que Jeremias disse, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que a singeleza do coração daquele homem produziu fé. Agora o problema é que a gente está preso no método. O problema é que a gente quer fazer a coisa e nos faz a coisa porque estão presos à coisa. E esse é o problema. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno e a gente não vai à pescaria. A palavra de Jesus é interessante. Jesus diz algo tremendo. Os campos estão brancos, significa que as pessoas estão prontas. Não é isso? Ou a minha interpretação errada? Vou ler a Bíblia. Os campos estão prontos para. Mas o que faltam são o quê? O que faltam são os homens que lançam as redes. O que faltam são os homens que vão e pregam o Evangelho. E aí, meus amados irmãos, entra eu e você, pessoas simples que vivem o Evangelho. Menino, um rapaz se mudou para um bairro pobre, recém-casado. E quando ele chegou nesse bairro pobre, ele presenciou uma cena que ele ficou muito preocupado. As pessoas daquele bairro pobre estavam recrutando as crianças para o tráfico. E eles faziam isso aliciando as crianças antes delas se converterem. Quando as crianças começavam a crescer, eles davam dinheiro para as crianças comprar bala. Eles mandavam as crianças trazer de um lado para o outro, de papelote, de maconha e essas coisas. E aquele menino, aquele santo varão de Deus, ficou olhando para aquilo e falou: olha, eu tenho que fazer alguma coisa. E aquele cara se vestiu de palhaço, pegou um monte de pirulito e todo dia saía pelas ruas fazendo palhaçada com as crianças e pregava o Evangelho do Reino de Deus. E onde ele começou a pregar o Evangelho, nasceu uma igreja. Meus irmãos, os campos estão, falta os trabalhadores. E aí Jesus termina dizendo algo interessante. O texto termina, Marcos vai dizer: e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Marcos foi muito peculiar nessa declaração. Deixando o seu pai no barco com os outros empregados. Eles foram viver a novidade de vida que há em Cristo Jesus. Paulo fala uma coisa muito interessante. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez. E aí o salmista vai dizer: antes o seu prazer está na lei, e nela medita. E aí Paulo vai dizer: vocês têm que pensar nas coisas que são da onde? E as coisas que estão do céu devem permear a mente de vocês. E aí vocês devem levantar as mãos santas e orar a tempo e a fora de tempo, de pregar e viver, porque as coisas velhas, o barco ficou, a rede ficou, o papai, a mamãe ficou, a titia, a vovó ficou, a esposa e a família ficou. E aí a esposa, a família, o barco nunca podem tomar a posição de Jesus. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Porque Jesus disse: quem não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe ou qualquer um dos seus, não é digno. Isso é forte demais. Jesus não aceita em segundo lugar. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar. E aí a gente tem que parar de arrumar desculpas. Porque o que a gente arruma é desculpa. É verdade ou não é? É questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é ganhar dinheiro? A sua prioridade é ficar rico? A sua prioridade é comprar uma casa de praia? A sua prioridade é comprar um carro zero? É comprar um celular novo? Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa missão?
são? Nós somos o que, irmãos? Viu uma fala de Deus leu? Esse é o poder do Evangelho. Dr. Martin Lloyd Jones, um pastor puritano do século XVIII, falava algo interessante. Se a palavra de Deus não racha no seu coração, se mexe no seu coração, ela pode ser qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos faz pensar, ela mexe com a gente. E meus amados irmãos, se não for para te adorar, nós cantamos isso. Para quê? Se não for para te servir, o Senhor quer. E tem um livro que para mim é difícil para caramba de cantar. Tudo entregaria. Nós cantamos isso direto. Tudo entregaria. Entrega. Nós entregamos Ele. Nós somos capazes de entregar os nossos desejos pessoais, as nossas vontades, as nossas luxúrias, as nossas vidas, tudo entregaremos. E aí o convite de Jesus a nós é sempre integral, correto. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. A nossa missão é a mesma. Quais são os nossos valores? O Evangelho do Reino de Deus. Testemunho do homem cego. O cara que interpelou lá os judeus, os religiosos. Quem foi que te curou? Eu não sei muito bem ainda não. Eu me converti há pouco tempo. Mas eu sei que foi um homem chamado Jesus. Ele cuspiu no chão, ele fez lodo. Eu era cego e agora a mulher samaritana. O texto diz que ela largou o seu cântaro. Olha só que interessante, que sacada João teve. E ela largou o seu. Ela foi no poço fazer o que mesmo? E ela largou o que no poço? Que coisa linda! Ela foi no poço para saciar os desejos pessoais dela. Mas ela se encontrou com Jesus e aí o cântaro deixou de ser prioridade da vida dela, e a prioridade foi voltar para o povo dela para falar que Jesus é o Senhor, para falar que Jesus é o Messias de Deus, o prometido, o único capaz de salvar a humanidade. Feche seus olhos, feche sua cabeça. Eu quero lançar um desafio a você. Eu já topei esse desafio. E eu, pelo menos a uma pessoa por dia, eu vou falar do Evangelho do Reino de Deus. Falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Falar sobre Jesus, que Ele é o único Senhor, o único capaz de salvar a humanidade. Eu queria convocar a você a fazer parte desse time que eu me propus jogar. E também a você ser desejoso de compartilhar essa mensagem abençoadora. Compartilhar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e Ele virá nos buscar. E nós um dia moraremos com Ele eternamente. Ele é a única porta pelo qual as ovelhas do aprisco podem entrar. Porque Ele assim disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim encontrará pastos verdejantes. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos desafia, ela nos orienta, ela nos exorta. E, ó Deus, nós Te louvamos por ela. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos como prioridade a pregação da Tua palavra. A Deus, a sermos pescadores de homens. Senhor Deus, nós somos pessoas normais, temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, temos as nossas, ó Deus, nossos momentos de tristezas, mas, ó Deus, eu creio muito nisso. Quando nós nos preocupamos, ó Deus, com as coisas do
reino, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor cuida de nós. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que os nossos corações sejam permeados pelo Teu amor, pela Tua graça, e nós olharmos os campos que estão brancos, prontos para a colheita, e ó Deus, irmos para esse campo, lançarmos, ó Deus, as nossas redes, para pegarmos muitos e muitos peixes para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, nós te rogamos graça, ó Deus, porque precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos métodos, não é pelo que achamos, pelo que sabemos, mas porque dependemos de Ti e Teu Espírito Santo, do poder, ó Deus, o Teu Espírito, iremos proclamar a mensagem com autoridade e os perdidos se converterão para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, nós te rogamos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Balança a pessoa que está do seu lado, assim, com amor e carinho, fala, você